Gente, vamos aprender técnicas hoje para você usar música para aprender um idioma sem perder tempo de forma eficiente. Fica comigo até o final. Olá, poliglotas do meu Brasil e do mundo! Eu sou Clarice, se você não me conhece, eu sou especialista em aprendizado de idiomas e já dou aula de inglês há mais de 12 anos. E hoje eu vou te ensinar com uma música do Alok, de forma muito prática, como aprender inglês ou outro idioma usando as mesmas técnicas. Então vamos lá, gente. Vamos direto pro assunto. Primeiro de tudo, gente, nada de usar Google Tradutor, tá? Google Tradutor não dá. Tradução muitas vezes é literal, não é a tradução certa. Então, assim, seja qual nível você for, não use Google Tradutor, tá? Eu vou começar falando dos passos que você vai dar e depois eu vou mostrar pra você na prática, filmando a tela do meu computador, exatamente como seguir os passos que eu vou dar agora nesse início. E no final eu vou usar a música do Alok para você treinar e você já começar a estudar hoje inglês com a música do Alok, tá bom? Bom, primeiro de tudo, gente, você ouve a música, tá? Você vai ouvir a música acompanhando a letra, para você já ir pegando a melodia, já ir pegando a pronúncia. A melodia provavelmente você já vai estar, né, familiarizado, porque tem que ser uma música que você gosta. E outro ponto, música fácil, nada de pegar rap, pegar música que fala super corrida, que você vai ter muito mais dificuldade e pode até ser frustrante, porque você vai demorar muito, você vai enjoar da música, aquela coisa. Então tem que ser assim, música fácil pra se aprender. E essa música que eu peguei hoje, gente, além dela ser maravilhosa, tem letra fácil, é fácil de cantar, ela é mais lenta, tá? Então, antes de tudo, ouça a música acompanhando a letra. Depois, tô olhando aqui minhas anotações, né? Pra falar tudo direitinho. Depois que você ouviu a música acompanhando a letra, você vai ler a letra como se fosse um texto, sem a música ligada. Você vai ler a letra e você vai marcar as palavras que você não conhece. Isso se você já tiver um nível avançado não, mas se você já tiver algum conhecimento de inglês ou do idioma, né, que você estiver estudando, se não for inglês. Você vai marcar as palavras que você não conhece. Você vai checar o significado dessas palavras e em outro documento, se você estiver no computador, em outro documento do Word, outra página, ou no seu caderno, você vai anotar o significado. Se você conseguir anotar o significado em inglês, melhor ainda. Mas se você ainda tem um inglês muito iniciante, muito básico, então anote a tradução, não tem problema. Pode anotar a tradução em português ou no seu idioma nativo, tá? Mas você tem que anotar em outro caderno, que é para quando você lê a letra, você não ficar escapulindo ali para tradução, porque a intenção é que você entenda a letra como um todo, sem ficar olhando a tradução, tá? Aí você checou o vocabulário, anotou ali num documento diferente. Agora você vai acompanhar a música tentando lembrar daquelas palavras que você iluminou, que você não sabia, mas agora você sabe, você aprendeu. Então você vai ficar acompanhando e lendo, cantando, até você não precisar mais consultar as suas anotações para lembrar daquele vocabulário. A intenção é que você entenda toda a letra da música sem ficar acompanhando, sem ficar consultando as suas anotações de vocabulário, tá? Então vamos ver agora como é que é isso na prática. Vamos lá, vou abrir aqui meu computador. Bom, gente, vou começar mostrando como que você pode fazer se você já tiver um nível mais avançadinho, assim, né, um intermediário, já tem algum conhecimento de inglês. E depois eu vou mostrar como que uma pessoa que tá, assim, começando do zero, sabe nada de inglês, como é que deve fazer. Mas antes, gente, por favor, deixa seu like, já se inscreve no canal. E se você deixar o seu like, deixar lá nos comentários se você gostou da aula de hoje. Eu faço mais com outras músicas, então deixe seu comentário, se inscreve pra dar a força aqui pra gente do canal, tá bom? Então vamos lá. Bom, então eu já tô aqui, né, com a minha tela aberta na música. Bom, primeira coisa, né, como eu falei, é acompanhar a letra pra você já ir entrando no clima, já dar aquele warm-up que a gente chama em inglês. Ai, meu Deus, já começou. Daquele warm-up no cérebro, né? Aquele aquecimento. E te dá aquela empolgação, né? Uhul, vou aprender essa música! Então, já começa ouvindo a melodia aqui, né? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, acompanhar a letra.
E assim vai, né? Aí você vai acompanha a letra toda, a música toda. Depois que você terminou a música, já cantou, já tentou pegar a pronúncia um pouquinho, você vai ver as palavras, né? Vai ler a música. Lady, hear me tonight, cause my feeling is just so right, as we dance by the moonlight. Aí você vê aqui, opa, não sei o que significa moonlight. Aí você ilumina, ó. Aí já coloca uma corzinha aqui. Opa, moonlight, ilumina. Então vem aqui, escreve moonlight. Consulta no dicionário. Aí se você quiser colocar em português, né? Você coloca tipo aqui, né? Luz do luar. Pronto, já aprendeu que moonlight é luz do luar, né? Volta aqui, aí continua. Can't you see you're my delight? Aí você vê delight, o que será delight? Aí você marca de novo, né? Se você quiser marcar com cores diferentes, pode ser também. Eu costumo marcar tudo com a mesma cor, mas aí isso é bem opcional. Delight. Ups. Delight. Aí eu vejo que é prazer, né? Consulta no dicionário, delight é prazer. E assim vai, aí você vai fazendo, marcando, né, todas as palavras que você não conhece. Não é para ir palavra por palavra, vai nas principais, que são, assim, fazem muita diferença para você aqui, para entender a frase, né? E isso daqui é para quem já tem um conhecimento, né, mais avançado. Depois de você já ter feito, você vai voltar na música e agora você vai cantar a música de novo, tentando lembrar das palavras que você iluminou, que você anotou o significado, né? Aí volta aqui. Hear me tonight, cause my feeling is just so right as we dance. Aí vai, gente. Canta tudo e vai tentando lembrar do significado. Não vá, gente, palavra por palavra, tá? Você vai cantando, 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 até você lembrar todas as palavras que você iluminou, sem precisar mais ficar consultando as suas anotações. Pronto. Aí treina, 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 canta muito essa música. Agora vamos ver como é que uma pessoa com o inglês zerado, que tá começando do zero, como é que ela vai fazer? Bom, a pessoa que nunca estudou, que tá querendo começar a estudar inglês com música, vai ter que trabalhar com tradução, né? É impossível você começar do zero, não sabe nada e querer entender a música, né? Então você já começa, né? Tô aqui com a minha tela também aberta já. Bom, como vocês veem, tá aqui, né, a música Hear Me Tonight. De um lado aqui tá toda a letra em inglês e aqui a letra em português. Você vai comparar a letra em inglês com a letra em português. Só que agora você vai focar no quê? Você vai focar em pequenas frases, em vez de ficar querendo decorar palavrinha por palavrinha, tá? Então, por exemplo, você vem aqui, você vai fazer a mesma coisa, né? Você primeiro ouve a música, canta, que nem a pessoa com o inglês já mais avançado faz. E aí você vem aqui, você compara Lady, hear me tonight. Aí você vê, olha, Lady é moça, me ouça esta noite. Você não vai escrever a letra toda no seu caderno, né? Então, o que você vai fazer? Vai, tipo assim, aqui você aprendeu. Olha, hear me é me ouça. Legal, ó, já aprendi a falar alguma coisa. Tipo, me escuta, me ouve. Eu vou falar hear me. Então, deixa eu iluminar aqui o hear me. Opa, aqui. Olha, já descobri que é me ouça. Hear me é me ouça. Aí você vem aqui no seu documento e escreve hear me é igual, ó, a me ouça. Legal, né? Você foca mais em frases. Aí vem cause my feelings just so right. Porque meu sentimento é tão certo. Aí você vem aqui, você percebe, né? Olha que legal pra eu falar porque e tal, eu falo cause. Aí marca aqui, cause, marca com outra cor, né? Aí eu já gosto de marcar com outra cor pra diferenciar, né? Que são muitos pontos diferentes, muitas frases diferentes. Aí coloca aqui, ó, cause porque. Aí eu venho aqui nas minhas anotações também, em outro documento, porque. E assim vai. My feeling is just so right. Aí eu não vou consultar my feeling is just so right. Aí eu venho aqui, ó, feeling é sentimento, legal. Vou colocar aqui feeling, vou trocar, não quero rosa. Aí você coloca aqui, né, vamos colocar outra corzinha verde, pronto. Aí vem aqui, sentimento. E assim vai, tá? Mas lembre-se, não é palavrinha por palavrinha. Pegue só as palavras principais ou principalmente frases tipo me ouça, né? Hear me. Essa daqui, por quê? É uma frase legal, porque a gente usa muito, né, essa palavra. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Então, vou colocar cause.
né, de because. Então você vai lá e acrescenta. É importante você focar só no principal. E aí depois que você fez isso nas palavras-chave, você vai fazer que nem a pessoa lá que tem o inglês mais avançado. Você vai cantar tudo pá, 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 até você entender todo o contexto. Legal, tô entendendo essa música, tô entendendo o que o cara tá falando. Pronto. Aí agora é só curtir e passar para a próxima música. Agora, se você quiser ir além, para consolidar ainda mais isso tudo, faça frases com as palavras que você for aprendendo. Por exemplo, você aprendeu hear me, você cria alguma situação, tipo, Dad, hear me. Pai, me ouça. Imagina as situações que você usa na vida real. Ou cause, né, de porquê. Você fala, cause I love you, cause I want to, cause I'm hungry. Começa a criar umas frases assim que você falaria com a palavra cause, né? E assim vai. Então, se você quiser ir além para consolidar ainda mais, faça frases, tá? Imagine situações. E agora, gente, vamos ouvir um pouquinho a música do Alok. Eu vou colocar com a tradução, a letra. E você já começa a ir treinar essa música maravilhosa que é Hear Me Tonight. E é isso, gente. Se inscreve no canal, dá o seu like e deixe seu comentário e me fala se vocês gostaram da aula de hoje e se vocês gostaram dessa música. Vejo vocês semana que vem. Não esqueça de me seguir no Instagram também, tá bom? Vejo vocês na semana que vem. Bye!